Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Os irmãos podem se sentar. À medida que você for se sentando, já vai abrindo aí a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 5. Vamos ler do 15. Do 15 até o 17. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 13, versos do 15 ao 17. Amém? Diz assim, meus irmãos: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Amém? Meus irmãos, eu quero fazer aqui um pedido a você, que ouça o que o Senhor tem a tratar com cada um de nós aqui nesta noite, e guarde no seu coração com muita atenção, sabe? Eu não sou uma pregadora, eu não sou pregadora da palavra de Deus, não sou. Eu sou alguém que observa a diretriz que o Senhor me dá, e à medida que eu vejo que vale a pena e que cabe compartilhar com os irmãos, eu faço isso. Todas as vezes que eu tenho oportunidades como essa. Então, se de repente o anseio do seu coração hoje fosse ouvir uma palavra muito bem estruturada, teologicamente falando, não sei fazer isso. Não é a intenção. Não é a minha intenção nesta noite. Até porque eu não sei. Mas talvez o desejo do seu coração é ouvir aqui algo fervoroso, algo que faça você levantar e sair pulando da sua cadeira e sair na igreja como que flutuando, e talvez eu não consiga isso também. Mas eu posso garantir a você que o que eu tenho a compartilhar com os irmãos é algo tão profundo que eu nunca senti o que eu estou sentindo nesta hora aqui. E os irmãos já me viram aqui outras vezes, os irmãos já me ouviram outras vezes. É comum a gente dizer assim, olha, a gente fica nervoso, né? Eu estou muito nervosa, então os irmãos compreendam. Dá um certo nível de nervoso mesmo, mas vai além do nervoso. Eu nunca senti, irmãos, o que eu estou sentindo nesta noite, para compartilhar algo com os irmãos, porque eu realmente ouvi primeiro. Eu realmente tive que receber de Deus primeiro o que eu vou compartilhar com os irmãos aqui. Então, à medida que você for ouvindo, não pense assim, olha, mas fulano de tal precisava estar aqui para ouvir essa palavra. Não, mas esta palavra está sendo direcionada, fulano precisava ouvir esta palavra. Não. Esta palavra é para cada um de nós que estamos aqui, que entramos por aquelas portas. E o meu coração está temeroso diante do Senhor, porque quem recebeu esta palavra primeiro fui eu. Quem entendeu o direcionamento que Deus tem para nós aqui hoje em primeiro lugar fui eu. Então, em nome de Jesus, abra o seu coração. Abra o seu coração, receba esta palavra nesta noite. Deixe que o Senhor te conduza. Deixe que o Senhor fale com a mesma profundidade a você. Amém? Esses versículos que nós lemos aqui, eles fazem parte de um texto que dão início a uma sequência de parábolas contadas por Jesus. E ele se utilizou dessas parábolas para poder ensinar acerca do reino de Deus, do reino dos céus, como vai dizer alguns trechos ali. E exatamente nesse momento, os discípulos começam a indagar o Senhor a respeito das parábolas. E aí ele diz que ele falava por meio de parábolas para que se cumprisse o que o profeta havia dito,
que ele falaria a respeito de coisas ocultas por meio de parábolas. E o Senhor, ele segue dizendo que ele fala por parábolas para que nem todos entendam. Não é difícil, duro, você olhar para o Cristo, principalmente quando nós estamos acostumados, seja via internet ou os pregadores do nosso século, que querem a todo custo nos vender um Jesus, paz e amor, sabe? Aquele Jesus que não é movido por justiça, aquele Jesus que não é a própria justiça, sabe? E tentam nos vender o tempo todo um Jesus assim, meio mamão com açúcar, um Jesus docinho, que só tem uma palavra que afaga o seu ego, que só diz que ele te ama, né? E aí quando a gente olha para um Jesus dizendo assim, eu falo mesmo por meio de parábolas, porque nem todos precisam entender. E aí nós chegamos nesses versos aqui, ele diz que estes que não entendem têm o coração endurecido. Eles têm o coração endurecido. Eles ouvem as minhas palavras de mau grado. Eles não guardam essas palavras no coração. Eles têm olhos, eles enxergam, mas não veem. Eles escutam, mas não compreendem o que está sendo ministrado. Mas bem-aventurado é vocês. Ele se dirige aos discípulos e diz o seguinte: bem-aventurado é vocês, porque é dado a vocês compreender todas essas coisas. E se a gente for prestar bem atenção no contexto, a gente vai entender que os discípulos também não tinham entendido. Por isso eles perguntaram. Por isso eles se achegaram ao Senhor e colocaram ali como forma de questionamento. Mas aos discípulos foi dado entender. O Senhor, ele esmiuçou aquilo que ele... Não precisa, pastor. Deus abençoe. Para os discípulos foi dado entender. Então o Senhor, ele começa a dizer de maneira bem clara o que significa cada uma daquelas parábolas. A primeira é a do semeador, e os irmãos bem conhecem, né? O semeador saiu a semear, parte das sementes caíram em terra boa, parte das sementes caíram em terra rochosa, outra parte das sementes caíram em terra com espinho, e cada uma delas teve ali a sua consequência. A única que produziu foi, de fato, as sementes que caíram em terra boa. E o Senhor, ele vai explicar o que cada uma dessas terras quer dizer, o que cada uma desses elementos que ele utilizou quer dizer. Tem aquele que escuta a palavra, mas permite que o inimigo roube a palavra, e aí ela não prospera. Tem aquele que é raso demais, a semente até cai, só que aí logo ela morre, porque não tem profundidade, não tem nutrição suficiente. Então, aquela palavra, a palavra que foi lançada não dá frutos. Irmãos, e à medida que eu fui meditando neste capítulo 13 de Mateus, a gente vai entendendo o que é o reino de Deus. Porque, afinal de contas, o intuito do Senhor Jesus em contar aquelas parábolas é para que alguns entendessem o que é de fato o reino de Deus. O que é o reino de Deus. E eu quero fazer aqui algumas perguntas a você, e não desejo que você me responda, mas faça você internamente esse questionamento e dê a você mesmo uma resposta. Por que é que você busca esse reino? Por quê? Por que você um dia levantou a sua mão e aceitou a Jesus? Se você está aqui sentado e se eu te desse a oportunidade para de fato responder essa pergunta e te perguntasse assim: por que você deseja o céu? Por que você quer ir para o céu? Muitos aqui diriam: porque a palavra diz que lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais doença. E isso tudo é uma grande verdade. Só que se a sua maior motivação pelo céu, a sua maior motivação pelo reino de Deus estiver simplesmente embasado neste fato, é raso demais. E o reino não é somente isso. As parábolas que o Senhor utilizou aqui, na sequência, os irmãos, em nome de Jesus, cheguem em casa e leiam. Recentemente nós tivemos aqui um trabalho, um estudo acerca de todas as parábolas, e o pastor Lujan estava à frente, e eu acredito que ele é muito mais apropriado para estar aqui falando acerca destas coisas do que eu. Mas você, quando chegar na sua casa, leia todo este capítulo, leia tudo, leia todo o livro, mas se dedique em ler este capítulo 13, para que você tenha hoje uma visão completa do reino de Deus. Porque muitos de nós estamos aqui e desejamos o céu por medo do inferno.
Nós estamos aqui e clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, não porque desejamos adorá-lo eternamente, não porque desejamos estar com Ele, dizer santo é o Senhor eternamente, com Ele face a face, mas porque nós temos medo de ir para o inferno. E uma vez que nós nos debruçamos sobre esse texto, nós vemos que o reino de Deus, ele já se faz. O reino de Deus, ele foi instaurado, ele foi inaugurado na pessoa de Jesus Cristo, meu irmão. E nós estamos aqui vivendo como quem espera algo acontecer para que depois a gente adentre o reino. Não, todos nós fazemos parte deste reino que já é real. Nós não podemos mais viver como quem espera. Nós não podemos simplesmente fazer com que a nossa vida gire em torno da volta de Cristo. Entenda o que eu vou dizer e não entenda mal. Não entenda mal o que eu vou dizer. Se a nossa vida cristã está embasada numa motivação de quem espera a volta de Cristo, quer dizer que nesses versículos aqui que a gente leu, nós já estamos enquadrados de algum lado. De alguma forma, nós estamos atuantes nesse reino. E pode ser como quem ouve e entende. E também pode ser como aquele que entra por aquelas portas todas as semanas, ouve esta palavra e ela não encontra profundidade e ela não dá fruto. Eu quero convidar a você nesta noite a fazer esta análise, porque eu fiz. Senhor, onde eu estou aqui? Onde eu estou? Quem sou eu? Eu sou aquela que ouve, ainda que por parábolas, e entende. E quando não entende, eu te procuro. E Senhor, o que o Senhor quis dizer? Senhor, qual é o teu desejo? Qual é a tua vontade? Quais são os teus planos para com a minha vida? Eu sou como os discípulos que chegam no Cristo e dizem assim: Senhor, nós não entendemos, explica. Porque o Senhor fala por meio de parábolas? Porque o Senhor está operando de uma maneira que para mim não é clara? Eu estou desse lado ou estou como quem ouve e entende, essa palavra não foi para mim, e eu levanto e eu volto para minha casa rasa, insuficiente de dar frutos, insuficiente de receber essa semente para que ela cresça e dê bons frutos. Entenda, se as nossas vidas estão baseadas apenas na expectativa da vinda de Jesus, se nós não estamos vivendo como de fato quem é um componente, um agente eficaz dentro deste reino, nós estamos do lado de quem ouviu e não entendeu, não compreendeu. O reino de Deus, ele não está resumido simplesmente à vinda de Cristo, onde nós estaremos com Ele eternamente, onde não haverá mais choro. Não, não. O reino de Deus já começou e nós fazemos parte dele. A vinda do Senhor Jesus para buscar a igreja é apenas mais uma parte deste reino. E que eu não posso tomar posse se eu já não estiver entendendo o que eu preciso fazer aqui e agora. E que eu não posso tomar a minha parte, eu não posso fazer parte das bodas se eu já não estou vivendo o reino aqui e agora. Se eu não entendi, irmãos, talvez você não esteja ainda vivendo efetivamente o reino de Deus aqui nessa terra, porque ainda não compreendeu. Mas hoje é noite de entender. Hoje é noite de abrir os ouvidos e compreender como é o reino de Deus, para que você saia por aquelas portas de posse dessa palavra e como terra fértil, recebendo essa mensagem, permitindo que ela dê frutos através da sua vida. Não tem ninguém inocente aqui, não há. Nem as crianças que aqui estão, os adolescentes, os mais novinhos, não há inocentes aqui nesta noite, porque nós estamos saindo daqui de posse da verdade do que é o reino de Deus. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que tem terra boa e que tem terra ruim. Nós vamos entender que tem terra fértil, profunda, e tem terra cheia de pedra, de espinho, que sufoca a semente e não permite que ela dê frutos. Este é o reino de Deus. Este é o reino de Deus. Se a gente for seguindo adiante, a próxima parábola vai falar a respeito do joio e do trigo. O reino de Deus é assim, tem joio e tem trigo. E o joio também faz parte deste reino, que já está ativo, que já acontece. Os irmãos conhecem a parábola, mas vai dizer que alguém plantou,
em terra boa, boas sementes. Vem o inimigo no meio da noite e semeia o joio. Aí os trabalhadores daquele senhor dizem: Senhor, mas o senhor não plantou somente boas sementes? Da onde que veio o joio? O Senhor fala: foi o inimigo que plantou. O inimigo plantou o joio. Então pode deixar que a gente vai arrancar tudo. Não, deixa. Deixa o joio crescer no meio do trigo. Este é o reino de Deus, tem joio no meio do trigo. E o Senhor, Ele vai dizer assim, que o joio ele não pode ser arrancado antes da hora, porque senão ele é muito parecido com o trigo. Senão a gente corre o risco de arrancar a planta boa também, sabe? Este é o reino de Deus, tem joio misturado no meio do trigo. Mais à frente nós vamos ver muitas outras parábolas. Vai dizer que o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda. E o próprio texto vai dizer que é uma semente muito pequena, comparada a outras, ela é mínima. Ela é assim, inotável, invisível, perto das outras sementes. Só que ela cresce, ela dá uma das maiores hortaliças. O texto vai dizer que chega a dar árvore. É uma semente insignificante, mas na sua função ela cumpre bem o papel. Esse é o reino de Deus. É uma semente que perto das outras ela é pequena demais. Só que ela cumpre bem o seu papel nas mãos do Senhor, se tornando uma boa planta, chegando a se tornar até uma árvore. A parábola vai dizer muitas outras coisas. Vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um tesouro que foi enterrado. E um homem acha esse tesouro. E ele fica tão feliz, Júnior, porque ele encontrou aquele tesouro, que ele pega tudo o que ele já tem e vende. Olha aí. O texto não diz se aquele tesouro é equivalente ao que ele já tem. O texto não diz se o tesouro tem valor maior ou menor do que o que ele já tem. Mas diz que ele ficou tão feliz, que ele pega tudo que ele tem e vende. Quando nós olhamos para o reino de Deus, nós vemos que a renúncia faz parte. Renunciar faz parte. Abrir mão faz parte. Dar um passo para trás faz parte. Este é o reino de Deus. A palavra vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um homem que fica ali em busca de pérolas preciosas. E quando ele acha uma de maior valor, ele também vende, ele renuncia tudo aquilo que ele já tem. Ele não soma. Tem lógica humana um negócio desse? Eu já tenho bens, eu acho algo que tem um valor imensurável, é um valor muito grande. Eu não quero somar com o que eu já tenho, mas a alegria de possuir aquilo é tão grande que eu abro mão de tudo que eu tenho. Eu não preciso somar com o que eu tenho. Eu só preciso abrir mão porque eu achei uma pérola de maior valor. Este é o reino de Deus, é este tesouro, é esta pérola. Que não importa o que você já tem, não importa o valor financeiro que você tem, não importa as coisas que você já conquistou, o reino vale mais, o reino vale mais. O reino de Deus vale mais. O reino de Deus é marcado por essas coisas. A gente tem que abrir mão de coisas que a gente ama, Júnior. A gente tem que simplesmente renunciar coisas que não é pecado. Eu já falei isso aqui outras vezes. Não é pecado, mas eu amo tanto que toma o meu lugar, toma o lugar de Cristo na minha vida. Então eu abro mão. Mas a palavra de Deus não diz que é pecado, tem isso, mas é porque virou um ídolo na minha vida. E uma vez que eu vejo que eu amo mais aquilo do que a Cristo, vale a pena abrir mão. Vale a pena abrir mão, porque é a pérola de valor mais precioso. É este reino, meu irmão, que não virá. Ele não virá. Ele já existe. E você e eu fazemos parte deste reino. Você e eu fazemos parte deste reino. Basta entender em que lugar nós estamos. Basta entender qual a nossa funcionalidade neste reino. Nós seremos cortados e lançados ao fogo, ou nós somos a árvore, a planta que dá bons frutos? Quem seremos nós? Olha só o que diz o texto. No mesmo capítulo 13. Vamos ler a parábola inteira para que os irmãos entendam. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha qualidade de peixes, toda a qualidade de peixes. E estando cheio, puxam para a praia, e assentando-se apanham os cestos, os bons. Eles colocam nos cestos os peixes bons, e os ruins, porém, são lançados fora.
O verso 49 diz assim: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, lançando-os na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É a realidade, não sou eu que estou dizendo, não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor que diz que aqueles que fazem parte do reino, não fazem parte do reino. A parábola não está ali ilustrando o reino de Deus, não está ilustrando. E ali nos comparando agora como peixes. E os anjos virão no findar do século. E se assentarão como quem se assentou depois de uma grande pesca. E vai começar a separar os peixes bons dos peixes ruins. E os peixes ruins não servem para absolutamente nada, a não ser para ser lançado numa fornalha. Há alguns meses arde no meu coração algo que nós aprendemos aqui na escola bíblica dominical. O Senhor, Ele usa como que de uma parábola para nos comparar com os ramos. Os irmãos que participaram esse ano da escola bíblica dominical vão saber. Há alguns meses atrás nós tivemos essa aula e eu quero abrir um parênteses aqui e dizer a você algo muito importante. Nós estamos falando de entendimento. E o entendimento, irmãos, é claro que o Senhor quiser te dar isso como revelação, Ele vai fazer. Só que se não for o desejo do Senhor te revelar, você precisa correr atrás, sabia? Se não for o desejo do Senhor, como uma obra dele, do Espírito, revelar para você o que é oculto, o que está escondido, você precisa fazer como os discípulos fizeram, tem que correr atrás. E eu estou falando aqui da escola bíblica dominical, porque não existe outra maneira de se compreender coisas complexas, se não for estudando a palavra de Deus. E a nossa igreja tem esse recurso. E nós somos agraciados por isso, porque muitas igrejas não possuem esse recurso. Então, se nós estamos aqui vivendo um tempo de ignorância, sem entender a totalidade da palavra de Deus, não é porque não temos recurso, nós temos. Eu quero constranger o seu coração neste momento. O que te falta entender é na escola, é no estudo que você vai entender. E foi numa escola bíblica dominical que eu comecei a me fazer estes questionamentos. Porque nela, uns meses atrás, nós vimos o Senhor dizer assim, ó, eu sou a videira. Eu sou a videira. O meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Todo aquele que está ligado em mim, ele dá bons frutos. Só que existem ramos com aparência de que estão ligados. Verdinhos, bonitos, mas não dão frutos. E assim como o destino dos peixes aqui na parábola, a única serventia que esses ramos têm, Ricardo, é ser arrancado da videira e jogado no fogo. É a única utilidade que o ramo que não dá fruto tem, é ser arrancado da videira que é Cristo e ser lançado ao fogo. Mas espera aí, não está seco, o galho não está seco, o galho tem aparência de vivo. Está ligado na mesma planta, está ligado na mesma videira, mas não dá fruto, só serve para virar cinza na fogueira. Irmãos, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, aqui neste lugar, nesta noite, faça esta análise. Porque o reino de Deus, tudo isso que nós estamos vendo aqui, todas essas parábolas, só nos leva a uma compreensão. Tudo aqui se trata da glória, que não é minha. Tudo aqui aponta para uma glória que não é do pastor, a glória não é do obreiro, a glória não é do líder, a glória não é do irmão A, a glória não é do irmão B. Tudo isso aponta o reino de Deus, tem como supremacia a glória de Deus. Tem como prioridade engrandecer o nome daquele que era, que é e que há de vir. Nada, quando nós olhamos aqui, nos permite um dia sequer de glória. Um minuto sequer, um segundo sequer de glória. Nós não merecemos. E o Senhor não nos deve nada, tudo é dele mesmo.
O Senhor, Ele não nos deve absolutamente nada, porque o que Ele devia fazer, Ele já fez e foi na cruz. O reino de Deus aponta apenas para a glória do Senhor. E eu volto a perguntar a você, é para este céu mesmo que você quer ir? É para essa vida eterna mesmo que você quer ir? Porque a glória vai continuar sendo dele. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais morte, mas a glória continua sendo dele. Pouco importa se eu canto, pouco importa se eu sou um bom pregador, pouco importa as minhas habilidades, a glória vai continuar sendo dele. É para esse céu que você deseja ir? É para essa eternidade que você deseja ir, porque nada lá é pensado em nós, tudo lá é dele. O canto que diz santo, santo, santo é o Senhor, Rei dos exércitos, é para ele, Rei do universo. A terra proclama a glória de quem? A minha, Gilvan. A glória do Senhor. Toda a terra proclama a glória do Senhor. E é para cantar eternamente para Ele que nós devemos ansiar. E é a glória dele que a gente precisa desejar, Maiara. É a glória de Deus. Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso que Ele ainda nos permite ter algumas delícias aqui nessa terra. Ele nos permite ter alguma quantidade de dinheiro. Ele nos permite fazer algum passeio em família. Ele nos permite ter a nossa própria empresa. Ele nos permite algumas delícias, mas é porque Ele é poderoso. Nós não somos capazes de absolutamente nada, Mônica. Nada. Nem abrir os olhos amanhã eu consigo, se não for a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, que dirá manter a minha empresa aberta. Nem manter a saúde no meu corpo um dia a mais sequer eu consigo manter, se não for a misericórdia do Senhor na minha vida, que dirá subir aqui neste altar e causar em você algum tipo de comoção. Eu não sou nada, eu não mereço nada, e a verdade é que você também não é nada, você também não merece nada. E nós veremos assim, um tantinho da glória de Deus, só um tantinho. Porque a palavra de Deus diz assim, quando Moisés disse a ele, a palavra de Deus diz que Moisés era o único que falava naquele momento com o Senhor face a face, amém? Só que o texto vai nos dar alguns detalhes do que era esse face a face. Não era assim como você está me vendo aqui. E aí Moisés vai se meter, o esperto, o bom, fala, Senhor, eu quero te ver. Senhor, me deixa te ver. E ele fala assim, olha, a minha misericórdia é sobre a sua vida. A minha bondade é sobre a sua vida. Só que você não pode me ver, porque senão você não vai viver mais. Ninguém vive depois de olhar no meu rosto. Como é que Moisés vê o Senhor? É assim, é numa brecha. Aí o Senhor cobra, olha o tamanho. Pensa a grandeza deste Deus, que consegue cobrir a sua imagem com a palma da mão, assim, para que Moisés pudesse vê-lo apenas pelas costas, só pelas costas, para que ele pudesse continuar vivo. Que glória que você tem pedido para o Senhor para ver? Que mover que você tem pedido do Senhor para você sentir? Que glória é essa? Que glória que você quer ver do Senhor? É essa mesma glória aqui que Moisés não pôde ver? E nós estamos falando de Moisés, hein? Nós estamos falando de Moisés. É essa glória que você pede para ver? É essa que você quer ver? O que acontece com Paulo a caminho de Damasco? Quando ele enxerga só uma porcentagem, ele enxerga só um pedacinho, uma fração da glória de Deus. Ele enxerga uma grande luz. O que acontece com Paulo? Cego. Tamanha glória do Senhor, ele não pôde enxergar. Tamanho resplendor da luz de Deus, ele não pôde enxergar. É essa glória que você quer enxergar? É esse poder que você quer experimentar? É este? O que acontece com João? O que acontece com João quando ele vê todas aquelas coisas? Cai por terra como morto.
porque não suporta o peso da glória de Deus. E lá no Antigo Testamento, os irmãos que entendem mais vão poder assegurar isto. A raiz da palavra glória, no hebraico, aramaico, significa exatamente isso, peso. Peso. Quer o peso? Quer sentir o peso da glória de Deus? E aí você pode estar pensando assim, mas ela está desencorajando a igreja a buscar a glória de Deus. Não. Eu só quero que você saia daqui ciente de que o que pregam por aí dizendo que é glória, não é glória. Não é glória. Nós temos capacidade de uma fração da glória de Deus. E eu estou dizendo da minha vida. Eu estou falando aqui da minha autoanálise. Eu tenho estrutura para uma fração da glória deste Deus. Eu posso? Faz aí você também a sua pergunta. Analise você, e você quer mesmo. Queira, porque ninguém é igual depois de experimentar uma fraçãozinha da glória de Deus. Ninguém é capaz de ouvir a palavra e sair como uma terra seca, rasa. Ninguém que experimentou uma fraçãozinha da glória de Deus é capaz de sair daqui deste lugar e permitir que essa palavra morra. E permitir que o inimigo roube essa semente. Ninguém que deseja e que se coloca, Senhor, eu sei que agora eu não tenho. Senhor, eu sei que agora eu não tenho capacidade nem de uma fraçãozinha do peso da Tua glória. Mas eu estou caminhando para isso. Mas eu estou caminhando para Te ver. Eu estou caminhando, Senhor, para Te adorar face a face. Eu estou caminhando, Senhor, para este lugar onde não importa os meus pensamentos, onde não importam os meus sentimentos. Eu estou caminhando, Ricardo, para este lugar em que não importa o que as pessoas pensam a respeito de mim, não importa o que as pessoas falam acerca de mim. Eu estou caminhando rumo à glória do Senhor, onde eu poderei enxergá-lo face a face. É para isso que nós estamos caminhando. Só que para isso acontecer, meu irmão, você tem que estar disposto a dar a glória a Ele. Está disposto? Está disposto a dar a glória ao Senhor? Está disposto nesta noite a dar a glória para Ele? Se Ele pedir hoje o seu trabalho, você está disposto? Está disposto a entregar? Se o Senhor hoje te pedir algo que é muito precioso para você, se Ele disser assim, ó, não é nessa empresa que eu te quero, está disposto a pedir as contas? Se o Senhor falar assim, ó, eu tenho planos maiores para você, eu quero te usar como instrumento nas minhas mãos, você dá a glória para Ele? Dá a glória. Se o Senhor jovem disser assim, ó, o relacionamento que você está pensando, planejando, não é para você, você é capaz de abrir mão e dar a glória para Ele e falar, amém, Senhor? Você é capaz? É capaz? É capaz de dar glória para o Senhor? Porque tem certas coisas que o Senhor Ele faz. E para falar bem a verdade, irmãos, eu quero dizer algo a você e reforçar, na verdade, que aquilo que Ele poderia fazer de melhor, Ele já fez. Então às vezes a gente ora e não recebe, porque não é a vontade dEle nos dar mesmo. E Ele não vai dar, Silas, Ele não vai dar, e ainda assim Ele não nos deve nada. Às vezes você vai passar a sua vida inteira orando, Senhor, abre aquela porta, abre aquela porta, abre aquela porta, e você vai ser frustrado, não vai abrir a porta, e a glória continua sendo dele. Você dá a glória para Ele? Dá a glória para Ele? Dá? Pode ser muitas vezes que você vai passar a sua vida inteira, Senhor, traz para a Tua presença, está longe da Tua presença, Senhor, quebrando esse coração e não vai vir, sabe por quê? E desculpa dizer isso. É porque no reino de Deus tem item para ser lançado no fogo também. E você vai deixar de caminhar? Vai deixar de dar a glória para Ele? Vai deixar? Se a sua vida inteira de oração o Senhor não atendeu, vai deixar de dar a glória para Ele? Vai deixar? Eu quero convidar você a se colocar em pé. E talvez hoje você não tenha forças para dar glória ao Senhor, para reconhecer assim, ó, Senhor, a glória é Tua, eu não valho nada,
Isso aqui eu amo, mas eu te entrego para que o seu nome seja engrandecido. Talvez hoje não. Só que nós não somos inocentes. Essa palavra está aí no seu coração, não está? Você vai permitir o inimigo roubar a semente? Vai ficar esperando o Senhor fazer aquilo que você precisa fazer? Não espere o Senhor fazer alguma coisa para você liberar o perdão. Não espera. Liberar perdão não é por conta do Senhor, é por nossa conta. Eu ouvi isso semelhante a algo a isso que eu estou dizendo ontem, sabe? Tem coisas que o Senhor Ele pega e faz porque não está nas nossas capacidades. Mas aquilo que está na minha capacidade Ele não faz não. Liberar e pedir perdão não tem nada a ver com o Senhor, é conosco mesmo. Buscar uma vida de intimidade com o Senhor, não fica esperando Ele te dar vontade de orar, Ele não vai. Não vai. O Senhor não coloca desejo de orar no coração das pessoas. Porque é a gente que precisa mostrar, Senhor, a glória é tua. É por isso que eu estou vindo aqui, ó. Eu não tenho nada para dizer. O meu coração está cheio de coisas que não provém de ti. Mas eu vim aqui porque isso me cabe. Isso me cabe. Então isso eu faço. Isso é dar a glória ao Senhor. Não fique esperando sentir no seu coração. Dá a glória a Ele hoje. Onde estão os jovens? Vamos adorar ao Senhor. Não fique esperando. Não fique esperando. Eu estou esperando o Senhor me mover. Eu estou esperando o Senhor falar comigo. Pode ser que você fique até o último dia esperando e Ele não fale. Porque é você que tem que dar a glória a Ele. É você. A glória é dEle. A glória não é nossa. A glória é do Senhor. A glória não é minha. A glória não são dos que estão ocupando lugares de destaque na igreja. Porque você que entra por aquelas portas e nunca segurou um microfone também faz parte deste reino. Você que entra por aquelas portas e o seu trabalho é semelhante àquela semente de mostarda que ninguém vê. Sabia que tem gente que trabalha aqui e você nunca viu? Sabia disso? Sabia que tem gente que para você estar numa igreja limpa, ela não é vista trabalhando. Você sabia disso? Mas a glória ela tá dando pro Senhor, porque ó, a sua cadeira tá limpa. O chão tá limpo. Ó que lindo isso. E a gente desejando isso aqui, ó. E a gente desejando isso aqui, ó. Tem gente dando glória pro Senhor, ó, limpando o chão. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu vou limpar esse chão aqui porque é pra tua casa. Eu vou limpar esse chão que é pra servir os meus irmãos. Sabia disso? Sabia disso? Sabia que às vezes você tá passando a luta lá na tua casa e o Senhor vai lá e acorda uma mulher de Deus de madrugada e fala, ó, levanta, dobra o teu joelho e ora. Daqui a pouco a gente só escuta o testemunho aqui, ó. A irmã não tá nem sabendo. Não tá nem sabendo. Mas tinha uma mulher de Deus ajoelhada, orando. Senhor, visita, restaura o casamento. Dá força, Senhor, restaura. É dando a glória pro Senhor. Isso é dar a glória pro Senhor. Tá disposto? Tá disposto a dar a glória pro Senhor? Tá disposto a não ser visto? Talvez hoje não. Mas você está saindo daqui de posse dessa palavra e a gente vai ouvir depois. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus.